Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 6 de setembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do 38 até o 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus". Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado", e pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero que vocês prestem muito bem atenção nesse evangelho. Um evangelho de Jesus que curava, Jesus que libertava, Jesus que fazia o bem, que andava nas sinagogas anunciando o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, aquele que mostra o caminho, que mostra a verdade, que mostra a vida. Não é um Jesus pecador, não é um Jesus que faz mal a alguém, mas um Jesus de compaixão, de misericórdia, de amor, de exortação. Exortava denunciando o pecado e as coisas erradas que aconteciam, tá? Então, esse é o verdadeiro Jesus e não um Jesus que muitas vezes estão aí trazendo, pintando, que é diferente do evangelho que foi anunciado. Um Jesus que dá tudo que a pessoa quer, um Jesus que não exorta sobre o pecado, que aceita tudo. Isso aí é um Jesus diferente do Jesus bíblico. Eu quero trazer uma situação aqui que saiu no jornal Brasil Sem Medo. Eu quero trazer essa situação e mais uma outra também que eu quero contextualizar junto com essa palavra de hoje. Matéria do jornal Brasil Sem Medo. Trizal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhece união poliamorosa em Novo Hamburgo. A contenda surgiu após inúmeras tentativas frustradas de oficializar a união poliamorosa em cartórios e tabelionatos locais. Eles decidiram recorrer à justiça para garantir o reconhecimento do seu arranjo familiar. O magistrado responsável pelo caso, juiz Gustavo Borsa Antonello, enfatizou em sua decisão que o elemento central que define uma família é o afeto. O trisal também obteve o direito de registrar o filho que esperam com multiparentalidade. Isso significa que o nome do homem e das duas mulheres figurarão na certidão de nascimento do filho e todos terão o direito à licença maternidade, paternidade assegurados. Matéria do Brasil Sem Medo. Olha, então essa foi a decisão da justiça.
autorização da poliamor. Uma autorização para o poliamor. Casal, trisal, aliás, né? Um homem e duas mulheres. Ponto. Esse ano, a justiça proibiu de os professores dizerem Deus te abençoe no interior de São Paulo. Nesse ano nós já vimos a justiça lá nos Estados Unidos proibir alguns trechos da Bíblia porque consideravam inapropriados para o mundo de hoje. Esse ano também nós já mostramos aqui algumas igrejas que foram vendidas por falta de fiéis e se transformaram em bares, restaurantes, comércios. Nós temos visto que quando se trata de qualquer coisa referente ao Estado, que o Estado é laico, então não pode ter nada. Porém, nós tivemos uma decisão agora na portaria que o SUS coloca a macumba como uma complementação de um tratamento de saúde. Tá, vamos parar por aqui. Vocês estão vendo que as coisas contrárias ao cristianismo estão passando, sendo aceitas normalmente na sociedade. Porém, quando se trata de valores cristãos, não estão sendo aceitos mais. Vocês estão percebendo que existe uma grande inversão de valores, onde o único ceifamento é com o cristianismo. Mas quando se tem todo o inverso do que é o ensinamento do cristão, isso é autorizado normalmente. Mas eu quero falar também de uma outra situação, de um desenho lançado pela Netflix, que, aliás, não é um desenho lançado pela Netflix, mas é um desenho em que em um episódio eles trazem Jesus. O nome do desenho é Paradise PD. E no episódio que eles trazem Jesus, esse Jesus, ele faz sexo com duas discípulas e ele também elimina os seus adversários, ele quebra a cruz e ele está empunhando, né, armas de fogo e elimina todos os seus adversários. Ou seja, Jesus, que é aquele que na Bíblia foi um Jesus de amor, de misericórdia, de perdão, de correção das coisas que estavam erradas, ele pode ser retratado num desenho como totalmente o oposto disso, liberando a orgia, liberando todas as coisas como se isso fosse normal, como se isso fosse legal. Ou seja, nós chegamos em um tempo em que defender a fé se tornou algo que não pode ser feito em algumas localidades. As pessoas podem vir aqui, mas você está falando as coisas aqui no YouTube e não está acontecendo nada. Sim, nós ainda temos uma certa liberdade de falar, de anunciar, de pregar a verdade. Mesmo que, dentro da própria igreja
Por exemplo, o caso da RCC, que emitiu uma carta impedindo de fazer uma oração de renúncia às outras denominações religiosas, de renúncia ao demônio. Não pode fazer isso mais. Aliás, não pode citar as outras religiões que não são cristãs, que não são católicas, na oração de renúncia, porque se você fizer isso, você acaba desfazendo das outras religiões. Mas, por exemplo, se eu creio em Cristo, então todas as outras estão erradas pelo ensinamento cristão, pelo ensinamento católico. Então, meus irmãos, nós chegamos em um tempo em que nós vamos ter que realmente defender a nossa fé com situações que poderão querer ceifar esse nosso direito de falar. Por isso, nós precisamos ter bons livros em casa, enquanto ainda podemos adquirir. Nós precisamos estar preparados com a doutrina, comprar livros em que a doutrina ela está reta, porque nós vamos ter aí um sínodo da sinodalidade que, olha, os relatórios sinodais apontam que querem aprovar um monte de pecado como sendo verdade. Claro, né? Nós não podemos bater o martelo e falar assim, isso aí vai acontecer. Nós cremos naquela palavra que as portas do inferno nunca prevalecerão dentro da igreja. Nós cremos nisso. Porém, nós sabemos que hoje, dentro da igreja, existe uma falsa igreja querendo colocar todo o mundo dentro da igreja. Situações pecaminosas, situações moralmente falando que, se nós fôssemos pegar aí há 30, 40, 50 anos, isso aí nunca seria aprovado, porque são imoralidades. Mas hoje, porque o mundo acha que isso é bonitinho, nós somos obrigados a aceitar algo que é contrário à palavra de Deus? É óbvio que não. Então, meus irmãos, muita oração, muito jejum, e nós não podemos parar de anunciar a verdade jamais, jamais. Porque hoje existe um martírio que é diferente do martírio que acontecia no passado. É lógico que ainda existe martírio, por exemplo, no caso da Nigéria, né? E alguns países aí. Mas hoje existe o martírio do cancelamento. O martírio do cancelamento. Preparemo-nos para primeiro esse martírio do cancelamento. Porque pregar a verdade, quem prega a verdade será cancelado. E quem ensina imoralidades, esses serão dado um microfone, um megafone e a voz para que ensine as coisas erradas. Preparemo-nos para o cancelamento, porque todo aquele que pregar a verdade em um tempo que, creio eu, não demorará muito a chegar, será cancelado. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.